Boa tarde, boa noite ou bom dia, queridos irmãos em humanidade. Meu nome é José Lício e resido em Brasília, DF. Gostaria inicialmente de fazer o seguinte esclarecimento. Este trabalho faz parte do projeto Textos que nos fazem refletir, cujo escopo fundamental é a replicação de primorosas mensagens ou ensinos que nos eduquem, motivem e nos façam refletir, possibilitando, quiçá, uma mudança de atitudes para melhor. Desta feita, pretendo replicar uma crônica da autoria do espírito Humberto de Campos. Imaginando que muitos não saibam quem foi esse escritor brasileiro, farei uma breve biografia do referido literato. Ele, quando encarnado, era escritor, dono de obra variada, tais como poesias, contos, novelas, crítica literária, e era ainda um exímio jornalista. E dentro do jornalismo, escrevia crônicas diárias, que foi o seu grande trunfo. Maranhense, nasceu num lugarejo chamado então de Miritiba, que depois veio a ser batizado, de Humberto de Campos, em homenagem ao escritor, ao filho nobre. Em 1919, ele fora eleito para a Academia Brasileira de Letras aos 33 anos de idade, passando a ocupar a cadeira número 20, após sagrar-se vencedor de um concurso público, ocasião em que recebera o título de Príncipe dos Prosadores Brasileiros. Ocorrera, então, o que se chamou de a febre de ler Humberto. Homens e mulheres de todas as faixas etárias consumiam avidamente a sua literatura. Tornou-se cada vez mais conhecido no âmbito nacional, pois suas crônicas eram lidas e recortadas dos jornais, dado que seus temas diários eram a feição de uma época e o espírito de um povo. Suas narrativas eram publicadas em diversos jornais do Rio de Janeiro, São Paulo e de outras capitais brasileiras, inclusive sob o pseudônimo de Conselheiro 20. A literatura pré-modernista teve nesse escritor maior projeção do que a do clássico Machado de Assis. Citarei de sua obra apenas Os Párias, Destinos, Sombras que Sofrem e Lagartas e Libélulas. Um ano depois, ou seja, em 1920, ele ingressou na política, elegendo-se deputado federal pelo seu estado natal, tendo seus mandatos sucessivamente renovados até a eclosão da Revolução de 1930, quando então fora cassado. Após enfrentar um período de dificuldades financeiras, fora nomeado, graças à admiração que lhe votavam figuras de destaque do governo provisório,
inspetor de ensino no Rio de Janeiro e, posteriormente, diretor da Fundação Casa de Rui Barbosa. Humberto de Campos usou também os pseudônimos de Almirante Justino Ribas, Luiz Foca, João Caetano, Giovanni Morelli, Batu Alá, Microbegas e Hélios. Deixou um diário secreto, publicado póstumamente, em livro e reproduzido parcialmente em algumas edições de O Cruzeiro, o que causou enorme polêmica, pois destilava o autor críticas e comentários mordazes aos seus contemporâneos. Irmãos, quem conhece as obras espirituais de Humberto de Campos, estranha, né, ouvir isso, né? Mas este era um Humberto encarnado. De Campos criou também páginas de profundo humanismo. A disposição dos fatos que constituem a trama de suas histórias, graças à sua imagem criadora e seu estilo coloquial, tornaram suas obras quase obrigatórias em todas as bibliotecas do país até 1950. Embora sua memória não tenha desaparecido com sua morte, conforme escrevera César Arruda Castanho, da União Brasileira de Escritores, no prefácio da primeira edição, julho de 83, da obra Poesias Completas, de Humberto de Campos, pela Opus Editora Limitada. Acometido de insidiosa moléstia, que lhe provocou a perda quase total da visão e graves problemas no sistema urinário, Humberto de Campos faleceu no Rio de Janeiro em 5 de dezembro de 1934, aos 48 anos, durante uma cirurgia. Desejo agora, irmãos, após esta breve biografia, fazer-lhes um convite e um alerta. Pois vocês irão acompanhar-me numa viagem a outro mundo, numa quase ficção, muito futurista e cheia de assuntos. Peço então que estejam muito atentos o tempo todo para poderem captar informações profundas e grandiosas que o autor espiritual ditou, pasmem, ao médium Francisco Cândido Xavier, em 25 de julho de 1939. Quero lembrar-lhes, inclusive, da relação do autor com o médium, ou seja, deixar claro que o início de sintonia possivelmente começara em 1932, quando o autor fizera 2 críticas literárias ao Parnaso de Além Túmulo, obra psicografada pelo Chico. Foi nesse ano que Humberto de Campos, pressentindo que se aproximava o seu fim, escrevera: chegando onde me encontro, faço como aqueles gregos antigos que, cansados de peregrinar o mundo, sentavam-se um dia para morrer à porta dos templos, oferecendo aos deuses
numa última bênção à vida, as suas sandálias, o seu cinto e o seu bordão. Então, após esta breve biografia, iniciarei então a replicação de uma bela crônica intitulada Marte. Aqui, intitulada Marte, constante desse livro, Novas Mensagens, né? Poderão achá-la lá entre as páginas 57 e 67, da autoria espiritual dele, Humberto de Campos. Nessa crônica, o espírito Humberto de Campos nos relata tudo o que, em visita ao planeta Marte, vislumbrara. Ele começa sua crônica assim, abre-se aspas. Enquanto as empresas de turismo organizam na Terra os grandes cruzeiros intercontinentais, realizando um dos mais belos esforços de socialização do século XX, no mundo dos espíritos, organizam-se caravanas de fraternidade nos planos do intermúndio. Na região do estômago, o privilégio pertence aos sujeitos felizes, bem fichados nos círculos bancários, mas que, nos planos do coração, os usos de cheques são desnecessários. Prosseguindo, o autor espiritual se considera novo Gulliver da vida, mergulhando, segundo ele, sua observação nos espetáculos assombrosos, experimentando, além das águas do Aqueronte, a mudança integral de todas as perspectivas. Antes, porém, quero esclarecer. Pela mitologia grega, Aqueronte refere-se ao nome de um dos 4 rios do inferno, por onde as almas passam sem esperança de regressar, e de curso tão impetuoso que arrasta, como se fossem grãos de areia, grandes blocos de rochedos. Humberto de Campos, em seguida, escreve: o homem terrestre, encarcerado no ponto convencional de sua existência transitória, é aquela coruja capaz de enfrentar a luz da montanha em pleno dia, suportando apenas a sombra espessa e triste de sua noite. E, como Ájax, filho de Oileu, contempla às vezes o tridente irado dos deuses, mas, embora sua desesperação e seu orgulho, não vai além da ilha, onde a maré alta o atirou, nos caprichosos movimentos do oceano da vida. O nosso jornalista do além prossegue: a morte não é uma fonte miraculosa de virtude e de sabedoria. É, porém, uma asa luminosa de liberdade para os que pagaram os mais pesados tributos de dor e de esperança nas esteiras do tempo. De Campos continua: enquanto os astrônomos europeus e americanos examinam cuidadosamente os seus telescópios para a contemplação da paisagem de Marte, à distância de quase
37 milhões de milhas, preparando as lentes poderosas de seus instrumentos de ótica, fomos felicitados com uma passagem gratuita ao nosso admirável vizinho do Sistema Solar, o planeta Marte, cuja passagem nas adjacências do orbe vem empolgando igualmente os núcleos de seres invisíveis localizados nas regiões mais próximas da Terra. A descrição das viagens, ou histórias de viagens, desde o princípio deste século, é uma das modalidades mais interessantes. Transmitirá aos seus leitores a emoção da imensidade, mas não conseguirá pintar uma nuvem. Fora de suas máquinas aéreas, poderia fornecer a impressão de uma águia, mas o turista do espaço, para se fazer entendido pelas figuras mais atrevidas do mundo mitológico. É por causa disso que apelarei aqui para o véu de Ísis ou para o dorso de Pégaso, cuja patada fez brotar a fonte de Hipocrene no Hélico das divindades. Gostaria de esclarecer que em tropo literário se diz que, em busca de inspiração, os poetas cavalgam o Pégaso. E no monte de nome Hélicon, Pégaso, com uma patada, fez surgir a fonte da água inspiradora, chamada Hipocrene, ou seja, a fonte do cavalo. Ao longe, divisei cidades fantásticas pela sua beleza inédita, cujos edifícios, de algum modo, me recordavam a Torre Eiffel ou os mais ousados arranha-céus de Nova York. Máquinas possantes, como se fossem movidas por novos elementos do nosso hélium, balouçavam-se ao pé das nuvens, apresentando vasto sentido de estabilidade e de harmonia entre as forças aéreas. Aos meus olhos desenhavam-se belos panoramas que meu espírito imaginara apenas para os mundos ideais da mitologia grega, com seus paraísos cariciosos. Aturdido, interpelei o chefe da nossa caravana, que se conservava silencioso, e perguntei-lhe: se a Terra julga a influência de Marte como profundamente belicosa, como poderemos conciliar a definição dos astrólogos com os espetáculos que estamos presenciando? E, porventura, respondeu-me o excelente mentor espiritual, chegaste a conhecer no planeta terrestre um homem ou uma ideia, retirando a humanidade de sua rotina, sem sofrimento e sem guerra? Para o nosso mundo, Marte é um irmão mais velho e mais experimentado na vida. Sua atuação no campo magnético de nossas energias cósmicas verifica-se de modo que os homens terrenos possam despir os seus envoltórios de separatividade e de egoísmo. Mas, nesse instante, havíamos chegado a uma bela elevação atapetada de verdura florida.
Ante os meus olhos atônitos, rasgavam-se avenidas extensas e amplas, onde as construções eram fundamente análogas às da terra. Tive, então, ensejo de contemplar os habitantes do nosso vizinho, cuja organização física difere um tanto do arcabouço típico, com que todos nós realizamos as nossas experiências terrestres. Bem, queridos irmãos, ficamos por aqui, ok? Como primeira parte deste trabalho, esta crônica de Humberto de Campos. No próximo, parte 2, reiniciaremos. Grato.